Mais filmes do Sonyverso estão sendo produzidos pela Marvel em collab aí com a Sony. O que a gente vai ter? É Venom 4? É Kraven 2? Vamos comentar sobre novos filmes de vilões do Homem-Aranha sendo produzidos pela Sony junto com a Marvel para, esse novo universo do Sonyverse que a gente pode ter nos cinemas. Vamos comentar sobre isso, se a gente pode ter continuação de alguns filmes, então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre esse novo anúncio vindo da própria Sony pelo seu diretor de criação de filmes-chefe. Vamos falar sobre esse anúncio de novos filmes de vilões do Homem-Aranha chegando pra gente. Isso vai se passar dentro do UCM, vai ser um reboot do Sonyverse, o que a gente vai ter com esses vilões de Homem-Aranha no cinema. Bom, vamos começar falando sobre essa grande notícia, caso vocês ainda não estão sabendo, Foi confirmado pelo próprio diretor da Sony Pictures, que controla essa questão ali, principalmente da parceria, junto com a Amy Pascal, entre Marvel, entre Sony e os direitos do Homem-Aranha. Foi confirmado por ele que a Sony está planejando novos filmes de vilões do Homem-Aranha para começar um reboot do Sonyverse. Exatamente. A gente tem o falecido Sonyverse, que foi anunciado, no ano passado pra gente, que não teriam mais filmes, não teriam mais produções daquele universo da Sony, de vilões do Homem-Aranha, que começou em 2018 com um filme maravilhoso, de Venom, e aí depois continuou só com a franquia de Venom sendo boa, porque depois a gente teve Kraven, que foi horrível, que assim, não foi nem horrível, mas foi muito ruim, Madame Teia, que foi péssimo, tivemos Morbius, de lá pra cá, desde 2018 com Venom, não foi uma grande crescente de filmes de vilões do Homem-Aranha com a Sony. O Sonyverse não deu muito certo, teve algumas participações com o universo meio-meia, principalmente ali durante o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a ligação entre o Abutre, que inclusive ainda está preso dentro ali do universo do Sonyverse, em Morbius. Então, tem algumas coisas relacionadas ao universo meio-meia que ainda podem ser trazidas pelo multiverso, mas foi confirmado pra gente no ano passado pela própria Sony, que o Sonyverse iria terminar. Eles não iriam mais fazer nenhum filme de vilão do Homem-Aranha do Sonyverse e que seria o fim. Eu até fiquei um pouco chateado, porque eu gostaria mesmo de ver essa continuação, principalmente da história do Knull, que vai ser uma coisa muito difícil da gente ter no universo meio-meia, cara. Então eu fiquei até chateado, por conta disso. Poderiam continuar pelo menos o nicho ali do universo do Venom. Até porque, as questões do Knull são muito maneiras e o terceiro filme de Venom foi bem legal. Então a Sony poderia continuar com aquilo ali. Porém, a Sony acabou com tudo de vez. E agora com essa notícia, é realmente esse reboot. A Sony já está programando e produzindo filmes de vilões do Homem-Aranha para esse novo universo de Sonyverse que ela deve fazer. A estética da Sony deve ser a mesma, continuar com filmes de vilões do Homem-Aranha, só que agora com uma nova chance de fazer essas questões boas. Mas como assim? Ela vai apostar numa coisa que já deu errado, ela vai fazer de novo a mesma coisa? Aí que entra algumas questões pra gente comentar. Recentemente, surgiu uma notícia de que a Sony estaria mais versátil para a Marvel Studios e para o universo meio-meia. Segundo essa notícia, a Sony ela está em aberto, ela está mais tranquila para abrir mão de alguns personagens dos seus direitos autorais cinematográficos para a Marvel usar nos seus filmes. A gente sabe que a Sony tem todos os direitos cinematográficos do universo do Homem-Aranha para ela. Ou seja, se a Marvel quiser colocar um personagem do Homem-Aranha, até que seja um vilão novo em algum filme, precisa da liberação da Sony. Por isso que tem um acordo entre a Marvel e a Sony. Se esse acordo acabar, o Homem-Aranha do Tom Holland simplesmente tem que desaparecer do universo meio-meia, porque vai sair, entende? É literalmente isso. E a gente percebe que essa notícia, de que a Sony estaria mais versátil para disponibilizar personagens para Marvel, a gente consegue perceber isso no próprio filme de Homem-Aranha 4. Até porque nós vamos ter, literalmente, mais de 10 vilões de Homem-Aranha que nunca apareceram no cinema, aparecendo. É o caso do Boomerang, é o caso do Lápide, é o caso do Tarântula, vilões que a gente nunca viu nos cinemas, mas vamos ver agora pela primeira vez. Confirmando mesmo essa questão de que a Sony tá mais versátil, mais flexível com a Marvel Studios, deixando a Marvel usar os seus personagens ali tranquilamente no cinema, sem barrar nada, igual a Sony fazia, A Sony tinha essa mania de barrar muitas coisas do Homem-Aranha, por isso, inclusive, que a trilogia do Tom Holland não foi absurdamente boa, porque muitas coisas a Sony barrava a Marvel de fazer, então muitas coisas ali deram errado por conta da Sony, mas agora a Sony tá mais flexível com isso. E vamos lá.
como então que a Sony faria esse novo Sonyverse? Se os seus personagens estão sendo disponibilizados para a Marvel usar o vilão que a Marvel quiser. Então como seria esse Sonyverse? Seria dentro do UCM? Eu acho isso mais difícil. Eu acredito que essa possibilidade da Sony colocar, né, os seus vilões, os seus filmes de vilões dentro do UCM é muito difícil. A Sony também já demonstrou que tá bem perto, inclusive, de tentar voltar a vender os seus direitos do Homem-Aranha, inclusive de volta pra Marvel. Seria uma coisa perfeita, né? A Marvel ter de volta os direitos do Homem-Aranha, assim como ela tem dos X-Men e do Quarteto Fantástico de volta. A Marvel poderia, ter liberdade com 100% do personagem. Mas isso ainda não aconteceu. Então, como que seriam esses filmes reboots do Sonyverse? Aí, a minha aposta, o que eu acredito que vai acontecer, é justamente o que a gente já está acontecendo. A Sony não deve dar muita importância pro seu live action. A gente tá tendo recentemente muitos anúncios de coisas animadas da Sony. Até porque a divisão da Sony Animation, que é a divisão de animação da Sony, tá dando muito mais certo do que o live action. A Sony ganhou Oscars com filmes do Miles Morales, com o filme de Aranha Verso em animação. Ou seja, o que a Sony pretende apostar atualmente é em questões animadas. Então esses filmes reboots que a Sony poderia fazer seriam em animações. A gente já tem confirmado o filme de animado do Venom. Eu já trouxe aqui no canal essa notícia e agora foi mais do que confirmado essa semana também. Um filme em animação do Venom com o próprio Tom Hardy também participando do filme. Isso tem ligação com os filmes em live action do Venom? Não, porque é um reboot da Sonyverse. Ou seja, o que eu acredito que a Sony está pretendendo fazer para o seu universo de vilões do Homem-Aranha? Uma questão em animação, talvez até com ligações com Aranha Verso, até porque já tem filme confirmado da Spider-Gwen em animação, assim como também já tem filme do Spider-Punk em animação, e a Sony tá dando essa importância mesmo pro Aranha Verso, até porque em março agora vai sair o live action de Spider-Noir, a série do mesmo personagem da animação de Aranha Verso. Então, já mostrando pra gente que a Sony não tá mais se importando com o live action de vilão do Homem-Aranha, com o live action do Peter Parker. A Sony já entendeu que isso tá com a Marvel, sabe? Mesmo, né, não pertencendo à Marvel e só está em acordo, a Sony já entendeu que se ela tentar fazer a mesma coisa, igual ela tentou com o seu Sonyverse live action, com o filme do Venom, Crave, Madame Teia, ela viu que deu errado e viu que não dá mais pra apostar nisso aqui. Ou seja, a minha aposta é que a Sony vai continuar o seu Sonyverse, agora um reboot do Sonyverse, apenas em animação, porque é o que deu certo pra Sony. Pela primeira vez a Sony tá sendo inteligente e tá entendendo que live action é pra deixar com a Marvel. Live action deixa pra Marvel fazer. Se a Marvel quer colocar o Kraven em algum lugar, deixa a Marvel colocar. A Marvel quer usar o Venom, deixa a Marvel usar. Sabe, libera isso tudo pra Marvel fazer, porque o que dá dinheiro pra Sony com o Homem-Aranha é animação. Pela primeira vez na história, a Sony tá entendendo isso aqui. Eles não conseguem fazer live action. Tudo que eles fazem de live action fica uma bosta. Então o foco da Sony agora tem que ser outro, galera. Tem que ser em animação. Por isso que eu acredito que esses novos filmes reboots do Sonyverse, de vilões do Homem-Aranha, são em animação. E a gente pode ver isso até no terceiro filme de Aranha Verso, até porque vai, né, finalizar essa trilogia de Aranha Verso na animação com o terceiro filme sendo lançado em 2027. Mas ele pode dar pontas para muitas outras coisas, até porque o filme da Spider-Gwen, o filme do Spider-Punk e o próprio filme animado do Venom vão sair após o terceiro filme de Aranha Verso. Ou seja, a história da rapaziada vai continuar, a história deles vai continuar possivelmente de forma solo, como é o filme do Spider-Punk e da Spider-Gwen. E como deve ser o próprio filme do Venom. Mas isso pode estragar o que a gente vai ter no UCM? Claro que não, cara. Como eu falei com vocês, a Sony já se mostrou mais flexível com os personagens em live action pra Marvel. Até porque, como eu falei, cara, Homem-Aranha 4 vai ter zilhões de vilões do Homem-Aranha que a gente nunca viu em live action. Mostrando que a Sony, ó, já largou de mão, cara. Falou, usa isso tudo que vocês querem usar. Quer usar personagem do Homem-Aranha? Não tem problema nenhum. Usa em live action porque, cara, a Sony vai continuar ganhando dinheiro de qualquer forma. A Marvel sabe fazer o live action, coisa que a Sony não sabe. A Sony sabe fazer o quê? Animação. Tanto que ganhou 2 Oscars, sei lá quantos Oscars ganhou, com Aranha Verso 1, com Aranha Verso 2, entende? A Sony sabe fazer a animação do Homem-Aranha. Então foca nisso, cara. Não precisa ficar focando no live action. Ah, mas já tentou focar e deu errado.
Passou, abas passadas, cara. Começa agora o seu universo de vilões do Homem-Aranha em animação, que vai dar super certo, com a mesma equipe de Aranhaverso, com a mesma equipe que fez esses filmes. Porra, vai ser Oscar, vai ser, pô, tiro certo, entendeu? Deixa a live action pra Marvel. Ah, mas aí a Sony vai perder dinheiro. Não vai, galera, não vai, porque os lucros que ela vai ter com os filmes em live action do Homem-Aranha e do Tom Holland e com os personagens em si, também vão pra Sony, porque ela tem os direitos do personagem. Então, pô, ela não vai perder dinheiro de forma alguma. Ela só tá deixando live action com a Marvel e eu acredito que esse foco dela vai ser com certeza em animação. E eu acho que isso é um acerto gigante. Eu acho que a Sony pela primeira vez está pensando e tá fazendo uma coisa certa com os personagens do Homem-Aranha. Eu ainda sou muito a favor da Sony vender isso logo. E galera, eu não tô sendo otimista e nem falando isso aqui pra tentar animar vocês. Eu tô falando a verdade. Eu acho que daqui a alguns anos a Sony vai vender os direitos do Homem-Aranha de volta pra Marvel. Ela já tentou fazer isso no final do ano passado. A Sony cogitou vender de volta os direitos do Homem-Aranha, porque a Sony viu, cara, que, pô, eles só fazem bem em animação. Mas não dá pra fazer um universo inteiro só de animação, entende? Tem que ter um live action. E os únicos filmes de live action da Sony que deram certo foi Venom. Então, e mesmo assim, sabe? O segundo filme não é absurdo de bom. O terceiro filme é bom, mas não é tão bom quanto o primeiro, entende? A Sony deu algumas sortes em algumas questões também de Venom, sabe? Mas a Sony entendeu que, pô, o live action é com a Marvel. Por isso que eu garanto pra vocês que daqui a um tempinho, cara, a Sony já tá fazendo oferta pra vender tudo pra Marvel de volta. E aí vai ser, ó, chuchu na certa, vai ser perfeição. A Marvel vai ter todos os direitos do Homem-Aranha de volta. Por isso que eu acredito que a Sony já desistiu do live action e o que ela for fazer agora de vilões do Homem-Aranha vai ser só em animação. Bom, comenta o que vocês acharam sobre essa notícia, se você acredita que também vai ser só em animação ou a Sony vai voltar a fazer live action. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!